Olá, eu sou o pastor Davi, da Igreja Batista da Reforma Agrária em Valinhos, e esse é o nosso curso Fundamentos da Fé Cristã. Hoje nós teremos a nossa penúltima aula. Nós falaremos sobre o julgamento final e a eternidade. Depois dessa aula, nós teremos apenas mais uma que vai falar mais sobre a denominação batista, princípios batistas, o que diferencia a Igreja Batista de outras igrejas. Então, de certa forma, nossos temas bíblico-teológicos terminam aqui. Bom, na aula passada nós falamos sobre a volta de Jesus. Aprendemos algumas coisas sobre essa volta de Jesus. E o que nós temos que entender agora? Que quando Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar. Tanto as pessoas que morreram perdidas, quanto as pessoas que morreram salvas. Todos vão ressuscitar. E os que estiverem vivos continuarão vivos. E aí, nesse momento, na ressurreição, todos serão julgados. Todos serão julgados. Será o julgamento final. E após esse julgamento, alguns serão lançados na condenação eterna. E outros entrarão na vida eterna. Em um novo céu, em uma nova terra, em um mundo completamente renovado por Deus. Mas vamos por partes. Vamos começar falando do juízo final e depois da eternidade. E para falar do juízo final, eu vou ler para vocês Apocalipse 20, a partir do versículo 10. Vou começar do 10. Aqui está descrevendo o retorno do Senhor Jesus. E fala assim, para começo de conversa: o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, para começo de conversa, o diabo será castigado para sempre. Para começo de conversa. Completamente derrotado. Os anjos espirituais do mal, completamente derrotados. Porque Deus é muito mais poderoso do que qualquer força demoníaca. Depois continua o texto, versículo 11. João está narrando para a gente o que ele viu. A revelação que ele teve. E vi um grande trono branco. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse texto nos fala do julgamento final. Uma coisa muito séria. Deixa eu falar para vocês os 6 is do julgamento final. 6 palavras que começam com a letra I e descrevem o julgamento final. Primeiro, o julgamento final é inescapável. Ninguém pode fugir dele. O juízo final é iminente. Vai vir em breve. O julgamento final é individual. Cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Juízo final será imparcial. Não haverá acepção de pessoas, privilégios. Juízo final será inequívoco. Deus não vai errar. Ele conhece tudo, ele sabe de tudo. E o juízo final será irrevogável. A decisão tomada ali não será revertida jamais. Então, o julgamento final tem essas características: inescapável, iminente, individual, imparcial
inequívoco e irrevogável. Assim é o julgamento final. Todos passaram por ele. Todos. Os que tiverem morrido quando Jesus voltar, os que estiverem vivos, todos passaram por ele. Todos serão julgados. Só existe uma forma da gente triunfar no juízo final. Por meio de um advogado que nos defende com o argumento do seu próprio sangue, o Senhor Jesus Cristo. Somente recebendo o perdão que ele dá, a justiça que ele concede, a misericórdia que é abundante nele, somente assim pode existir salvação no juízo final. Não se apoie nas suas próprias boas obras. Não se apoie no seu caráter. Não se apoie na sua religiosidade. Não se apoie se você pratica o bem. Tudo que nós fazemos não chega nem perto daquilo que Deus exige do ser humano. E todos nós estamos contaminados pelo pecado. Somente será absolvido no julgamento final aqueles que confiarem no Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí, após o julgamento final, como eu falei, dar-se-á início à eternidade. O texto que nós lemos é muito claro. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. O destino daqueles que não se arrependeram dos seus pecados e não confiaram em Jesus Cristo será um destino muito triste. Uma condenação definitiva, eterna. No entanto, naqueles que confiaram em Jesus, eles experimentarão uma vida eterna de alegria e de paz. Eu vou ler para vocês Apocalipse 21, a partir do primeiro versículo, que diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. O mar aqui é um símbolo dos poderes que se opõem a Deus. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa enfeitada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles Deus habitará. Olha isso, Deus habitará com os homens. E eles serão seu povo. O mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Agora escuta isso. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Escuta isso. E não haverá mais morte, nem pranto, nem gritos, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono, Deus, disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse para João: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Essa é a eternidade, meus irmãos. É isso que vai acontecer com todos nós que confiamos em Jesus Cristo. Primeiro, haverá um novo céu e uma nova terra. Tudo será feito novo. A própria criação, diz a Bíblia, o mundo, a natureza, não é como deveria ser. Deus criou a natureza e o mundo em um estado de perfeição, e quando o ser humano pecou, a própria natureza
sofreu consequências, mas nesse dia a própria natureza, a própria criação será renovada, restaurada, redimida. A própria natureza, que já é bela por si só, será ainda mais gloriosa. Novo céu e uma nova terra. E é importante dizer para vocês que na eternidade nós não seremos apenas almas né, incorpóreas, né, almas, espíritos vagueando por aí. A Bíblia é muito clara ao dizer, e nós já falamos disso em aulas passadas, que nós, no novo céu e na nova terra, nós teremos um corpo físico, só que é um corpo físico glorioso, restaurado, que não adoece, que não sente dor, que não morre, um corpo, ao que tudo indica, com capacidades diferentes, que nós sequer imaginamos. Lembra que Jesus, uma vez, após a ressurreição, apareceu no meio de uma sala com as portas fechadas? Então o que será que o nosso corpo será capaz de fazer? Um corpo glorioso, um corpo que não envelhece, que não é feio, um corpo perfeito, sem anomalias. Então nós estaremos ali, novo céu e nova terra, um corpo restaurado. Não haverá mais tristeza, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais pecado. Nunca mais alguém será capaz de fazer o mal. Quando nós estivermos na eternidade com Deus, seremos incapazes de fazer o mal. Nunca vamos fazer o mal. Seremos perfeitos, santificados em plenitude. E o mais importante de tudo é que na eternidade o próprio Deus estará no nosso meio. E nós veremos o nosso Deus. Nós veremos o nosso Senhor Jesus Cristo em toda a sua glória. Como diz Apocalipse, verão o seu rosto e na sua testa estará escrito o seu nome. Nós estaremos próximos de Deus de uma forma que nós não conseguimos imaginar. Lembra lá no começo da Bíblia, quando fala que Adão e Eva estavam em um jardim e Deus passeava pelo jardim? Deus encherá toda a terra. E Deus estará conosco de uma forma palpável, de uma forma diferente, de uma forma próxima demais, que nós não conseguimos imaginar. Ali nós teremos a alegria do amor divino sendo derramado sobre nós copiosamente. Ali nós vamos louvá-lo, adorá-lo, bendizê-lo com todo o nosso coração. Ali nós só seremos capazes de fazer o bem. Ali nós vamos pular de alegria, ali nós vamos dançar de felicidade. Ali nós vamos correr para os braços de Cristo e Ele vai nos segurar no seu colo. Ali nós seremos seres humanos como Deus nos criou para ser. Seres humanos perfeitos, sem as deformidades, sem a maldade que existe dentro de nós, sem a ambiguidade, sem a instabilidade. Seres humanos renovados. Seremos tudo aquilo que Deus nos criou para ser. E Deus será tudo em todos. Deus será glorificado para todo sempre. Essa é a eternidade, é isso que nos aguarda, meus queridos irmãos. Se você está nessa jornada com Jesus, eu quero te pedir que você viva com fé de que a eternidade ela vai chegar um dia. E que a nossa vida nesse mundo seja vivida à luz da eternidade. Que nós tenhamos paciência nas tribulações. Que nós pratiquemos o bem. Que nós busquemos a face de Deus. Que nós desfrutemos as coisas boas da vida que Deus nos permite para a sua glória. Que nós trabalhemos. Que nós vivamos cada dia com alegria no coração. Porque a eternidade vai chegar. Glória a Deus. Então, nessa aula aprendemos sobre o julgamento final. Que todos passarão por esse julgamento final. A salvação que existe por meio de Jesus. E a eternidade. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Todos nós aqui podemos nos ver várias vezes nessa vida, se Deus assim permitir. Mas nós vamos nos encontrar na eternidade. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.